Olá, eu sou o Cleito Oliveira, do canal Theo Pitaco, e hoje eu vim responder um questionamento sobre o que o Emanuel ele colocou aí nos comentários, quando nós fizemos aquele vídeo sobre você não é calvinista, talvez você seja somente sinergista. E ele colocou numa das perguntas, ele falou assim, mas é aquela questão daquela frase lá da igreja reformada sempre reformando, como é que fica isso? Bom, se eu entendi bem a pergunta, ele estava questionando a respeito do desenvolvimento daquilo que a gente conhece hoje como teologia reformada. Eu acho que é isso. Essa frase, ela surgiu no Sínodo de Dort, que é um dos documentos que a gente segue, que é os 3 documentos da unidade, que também tem... E essa frase, né, ela foi dita, atribuída pelo menos a ele, né, de Gilbertus Voetio, que ele dizia assim, Ecclesia reformata et sempre reformada est. Ou seja, a igreja reformada sempre reformando. O Sínodo de Dort, ele surgiu por volta daí de 1618, e o Sínodo de Dort, antigamente era chamado de Dordrecht, né? Mas aí pela língua inglesa virou o Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort ele é posterior à Confissão Belga, tá? do Guido de Brès, e também ele é mais ela também é mais nova do que o Catecismo de Heidelberg. Em outras palavras, dos 3 documentos da unidade, essa frase que o Gilbertus Voetius disse, ela foi aproximadamente aproximadamente não, ela foi dita no ano aí de 1618, tá? O Sínodo de Dordrecht foi mais ou menos em 1618. Essa frase, ela está dentro de um contexto. Então essa frase ela estava se referindo ao que, basicamente? A igreja ela está sempre reformando, mas não é reformando porque é atribuída a ela alguma coisa com o passar do tempo, ou se como a igreja, de alguma forma, ou a igreja reformada, ela fosse evoluindo no sentido de coisas novas entrando, doutrinas novas entrando. Bom, não é bem isso. Essa palavra, ela surgiu no contexto de que, nesse período, Armínio, ele acaba de propor uma nova soteriologia. E essa nova soteriologia, ela estava muito distante daquilo que propunha o Catecismo de Heidelberg e o que se propunhava também a Confissão Belga, né, do Guido de Brès. Então, já existia 2 documentos de fé consolidados a respeito de como que era a soterologia. Ele propôs um sinergismo, ou seja, o homem, de alguma forma, ele contribui com a salvação. E o Sínodo de Dort, ele foi justamente para combater aquilo que se chamava na época de heresia arminiana, né? A arminiana, ela tem dentro do seu conceito mais uma visão filosófica do que teológica, ou seja, você tinha uma sociedade totalmente voltada para a filosofia grega, ou seja, uma filosofia mais aristotélica e mais platônica, e essa concepção de realidade ela dá uma interpretação de acordo com o seu sistema ideológico. Isso fugia totalmente daquilo que a gente chamava dos documentos de confissão de fé reformada, porque nós já tínhamos esses documentos, nós já tínhamos o catecismo, né, e a gente tinha a confissão belga. Logo, aquilo que se entendia nessa região da Holanda, né, que nós somos reformados de tradição holandesa, que daí também vai surgir o presbiterianismo, daí se propôs essa discussão teológica aonde essa doutrina arminiana ela foi vencida e ressarchada, porque ela tem uma cosmovisão filosófica mais romana, mais nesse sentido. Nós, de tradição holandesa, por sua vez, nós somos monergistas, nós entendemos que esse processo de salvação é de Deus. Então, dentro do conceito dessa frase, o que nós estamos querendo dizer? A igreja ela tem os seus parâmetros de fé. E nós temos as escrituras, como é base também, né, as 5 solas da Reforma Protestante, nós somos baseados nas escrituras. Então nós entendemos o que a escritura revela.
nós não interpretamos segundo uma visão filosófica, mas ela parte desse princípio. Então, nós entendemos que uma boa hermenêutica, uma correta interpretação histórica do contexto cultural, ela nos aponta para alguns arcabouços que nós consideramos que seja a base da nossa fé. Então, nós repetimos o que as Escrituras repetem. Então, quando se fala de eclesia reformata et sempre reformada est, ou seja, a igreja ela tem que estar sempre se reformando, é nesse quesito de afastar dela toda vez que essas doutrinas estranhas, como a simonia mesmo, que a gente chama de teologia da prosperidade, trocar fé por dinheiro, que foi o principal assunto de onde surgiu aquilo que nós entendemos como denominação reformada, a partir do movimento zwingliano e luterano, em que se vendia a fé. Então, quando a igreja começa a deixar que a fé seja trocada, né, por dinheiro, ou quando alguma coisa fere a soterologia, ou a gente chama de soberania de Deus, a igreja precisa ser reformada novamente. Assim como hoje a igreja precisa continuar sendo reformada. Por quê? Porque o que está entrando hoje? As pregações são antropocêntricas, o homem está no centro, tiraram o próprio Deus do centro da revelação, o próprio Cristo, que é a revelação máxima, começaram a colocar doutrinas estranhas, você vê mais coaches do que pastores. A pregação da palavra ela não é dita, a palavra às vezes até é lida, mas ela não é interpretada de forma correta, às vezes por falta de conhecimento, ou às vezes por causa da sinomia mesmo, né? A simonia é para vender a fé, eles querem vender um produto. Se você tirar, algumas igrejas, se você tirar o demônio da igreja, não tem mais igreja. Por quê? Porque a proposta deles são totalmente diferentes, né? As pessoas vendem a fé. Então, a proposta do Ecclesia Reformata et semper reformata est é o quê? Todas as vezes que essas heresias se aproximam da igreja e de alguma forma ela começa a adentrar, é preciso que essa igreja seja reformada novamente. Então, entendemos que uma igreja de fato reformada, ela tem em sua confissão de fé os 3 documentos da unidade. Esse é só um começo, tá? A gente não está falando do resto das doutrinas. Mas nós somos ortodoxos do ponto de vista de que temos as Escrituras como nosso limiar de fé, e o que ela diz, nós dizemos. O que ela não diz, nós nos calamos. Então esse é um padrão reformado. E nós não nos envolvemos com filosofias sentimentalistas, nós não nos envolvemos com soberania do homem, porque fica meio complicado o homem decidir todas as coisas. A salvação é uma atribuição direta divina. Então nós não entendemos que as coisas funcionam assim. Por quê? E os documentos de fé, eles servem como padrões, como cercas, que quando a gente começa a tentar sair os documentos de fé, ele está aqui. Opa, volte para o lugar. Opa, volte para o lugar. Então nós temos essas 2 paredes doutrinárias que nos mantêm sempre a Ecclesia reformata et sempre reformada est. Então, se você tem mais alguma curiosidade, se alguém que vai ouvir esse vídeo tiver, eu sei que ficou muito parecendo coisa de intelectual, mas é só para que vocês entenderem. Caso alguma dúvida, alguma exposição mais clara a respeito de alguma dessas coisas que foi citada, pergunta aí no canal, tá? Canal Theo Pitaco, dá um like, divide com outras pessoas para que esse canal possa ter relevância e a gente pode tirar a maior parte das dúvidas que pode surgir dentro de contexto. Agora, se você quiser uma igreja genuinamente reformada, seguindo os documentos da unidade, entre em contato conosco que a gente vai estar passando o endereço, tá bom? Obrigado e até a próxima.